Um dos maiores mistérios do Brasil, um caso que ficou por décadas meio nas sombras, está prestes a explodir no cenário mundial. E o mais interessante é que o palco para essa revelação não vai ser aqui no Brasil, mas sim lá nos Estados Unidos. Essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Depois de 30 anos de sussurros, de teorias e de um silêncio oficial, novas vozes estão trazendo o caso Varginha de volta para os holofotes. E olha, de uma forma que a gente nunca viu antes. Então, o que está acontecendo? O mistério está sendo reaceso e o epicentro é Washington, D.C. Uma coletiva de imprensa de alto risco foi marcada com uma promessa: tentar, de uma vez por todas, abrir o jogo sobre o caso de OVNI mais famoso do Brasil. E os detalhes aqui são cruciais. A data, 20 de janeiro de 2026, marca exatamente 30 anos do ocorrido. O local, o National Press Club em Washington, é um lugar onde só acontecem grandes anúncios. E quem está à frente disso tudo é o documentarista James Fox, que promete trazer depoimentos explosivos com o objetivo bem claro: pressionar por transparência. Mas o que tem de diferente agora? Bom, o peso dessa história muda completamente com a chegada de novas testemunhas. E não são testemunhas quaisquer. São profissionais da saúde que, até hoje, tinham ficado em silêncio, talvez por medo de retaliação. A lista de quem vai falar realmente impressiona. Temos um neurocirurgião, o Dr. Ítalo Venturelli, um médico legista, o Dr. Armando Fortunato, a testemunha ocular da queda do objeto, Carlos de Souza, e até um senador brasileiro, Eduardo Girão, o que dá um peso institucional para o evento. São pessoas que estão colocando suas reputações em jogo. E aqui está a declaração que promete virar manchete no mundo todo. Pela primeira vez, publicamente, um médico que alega ter ficado cara a cara com a criatura vai afirmar sem meias palavras que ela não era daqui. Imagina o impacto de ouvir isso. E as revelações prometem ir fundo. O foco não é só dizer que viu, mas apresentar detalhes clínicos, biológicos, que podem reescrever tudo o que se pensava saber sobre o que aconteceu em Varginha. E uma das maiores reviravoltas está justamente na aparência da criatura. O relato original das meninas, em 96, falava de pele marrom, oleosa, olhos vermelhos. Agora o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli descreve algo bem diferente: pele branca, olhos cor de lilás e um crânio em formato de gota. A questão que fica é: será que eram seres diferentes ou a percepção mudou sob a luz de um hospital? A história fica ainda mais sombria. Um ponto central da investigação é a morte trágica do policial militar Marco L. Cheresi, semanas depois da operação de captura. A pergunta que nunca foi respondida oficialmente é: do que ele morreu? É aqui que entra o médico legista, o Dr. Armando Fortunato, que deve apresentar informações sobre a autópsia. A causa da morte teria sido falência imunológica fulminante. Em termos mais simples, é como se o sistema de defesa do corpo dele tivesse simplesmente desligado, de uma hora para outra, de forma completa e sem uma causa conhecida pela medicina. Para a gente entender a importância de tudo isso, é bom voltar um pouco no tempo. A jornada dessa história, que sai de uma cidade pequena em Minas Gerais e chega em Washington, é o que a transforma numa questão internacional. Essa linha do tempo ajuda a conectar os pontos. Começa com o avistamento em janeiro de 96. Logo em seguida, em fevereiro, a morte misteriosa do policial. O caso fica adormecido por anos, até ressurgir num documentário em 2025. E agora tudo isso culmina nesse evento em Washington. Mas por que levar esse caso para Washington? A escolha do lugar não foi por acaso. É uma jogada estratégica muito bem calculada, aproveitando um momento político bem específico nos Estados Unidos. A estratégia é clara. Primeiro, apresentar as novas provas. Segundo, e aqui o negócio fica sério, alegar que houve cooperação entre os militares do Brasil e dos Estados Unidos na época. Terceiro, pegar carona no enorme interesse que o Congresso americano tem demonstrado sobre UAPs, os fenômenos anômalos não identificados. E, por fim, usar toda essa pressão para forçar os parlamentares de lá a perguntar direto ao Pentágono: o que vocês sabem sobre Varginha? É essa acusação que transforma um caso brasileiro numa questão de sigilo internacional. A ideia de que destroços ou até mesmo seres foram levados do Brasil por forças dos Estados Unidos é o que os organizadores querem que seja investigado. 30 anos? É muito tempo para uma história dessa magnitude esperar por testemunhas-chave se sentirem seguras para falar. Esse aniversário não é apenas simbólico, ele representa uma geração inteira esperando por respostas. E no final, tudo se resume a esta pergunta: o evento em Washington vai ser um divisor de águas, o início de uma revelação oficial? Ou será que o caso de Varginha, o nosso Roswell brasileiro, vai continuar sendo um dos maiores e mais frustrantes enigmas do nosso tempo? O mundo vai estar assistindo para saber.